Muito obrigado, Pai, por tudo que tem sido e tem feito no meio de nós. Pai, neste momento nós queremos te agradecer, Pai, te agradecer por tudo e te adorar com o que nós temos, Pai, com a nossa oferta voluntária nessa noite, meu Deus. Então recebe, Pai, recebe como incenso de cheiro suave, Pai, é para ti, Pai, para a edificação da tua obra, meu Deus. Multiplique nesta casa, Pai, que ela seja usada, Pai, com muito proveito, Pai, e que nunca falte nada, Pai, a cada um do ofertante, a cada um dos dizimistas aqui nessa casa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Traga com alegria a sua oferta, cantando ao Senhor. Aplauda ao Senhor, que Deus abençoe você. Glória a Deus, aleluia. Graça e a paz, irmãos. Glória a Deus. Hoje eu fiquei muito feliz, porque todo esse investimento, eu vou pedir para segurar um pouquinho a apresentação, e que vamos deixar aberto em Salmo 145, 4:13, de 4 a 13. Se eu pudesse fazer um pedido essa noite, é que esse projeto não parasse. Esse projeto, o Fábio começou a falar, e na verdade, na sequência,
a emoção não pôde ser contida, né? Porque é muito lindo mesmo saber que nós temos esse investimento que vem de encontro com a palavra desta noite. Eu tenho uma inquietude há muito tempo, que eu compartilho com o pastor Jonas. Hoje o pastor Daniel também está aqui, meu pai. E é uma inquietude sobre as crianças, sobre os jovens, sobre a nossa geração, sobre tudo que tem acontecido. E nesta noite, quando eu vi as crianças aqui, os juniores, né? Não chame eles de crianças, tá? Os juniores, quase jovens, adultos. Você conversar com o Lincoln, às vezes parece realmente um adulto. É uma geração muito inteligente. É uma geração que tem uma mente muito evoluída. Só que infelizmente é uma geração que tem sido muito atacada. E nesta noite eu queria compartilhar um pouco dessa inquietude com os irmãos por conta da responsabilidade que nós temos como igreja. E de fato é uma responsabilidade que a palavra nos orienta como lidar, como tratar. O mundo não tem respostas para lidar com tudo que está acontecendo. Não tem respostas. Mas nós temos, graças a Deus, e a resposta está na palavra do Senhor, através da revelação do Espírito Santo. Então eu gostaria de ler primeiramente, para que nós começássemos a refletir na palavra do Senhor. Então nós vamos ler Salmo 145, na versão NVI. Vamos iniciar no versículo 4. E diz assim: uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. E eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso, é compassivo, é paciente, é transbordante em amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam-te graças todas as criaturas. Senhor, os teus fiéis e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Esse é o versículo chave, gostaria que os irmãos gravassem bem, o 13. O teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Amém? Vamos orar. Pai, nesta noite eu quero primeiramente agradecer, ó Pai, pelos teus feitos, pela tua grandiosidade, ó Deus, porque o teu domínio ainda é sobre nós. Eu quero agradecer, ó Deus, pelo investimento que tem sido feito aqui, ó Deus, nas crianças, nos juniores, nos jovens e também nos adultos, ó Pai. Ó Pai, nós não estamos falando, ó Deus, de apenas algumas idades que estão sendo tratadas, mas é uma geração, ó Pai. São gerações, ó Deus, juntas no mesmo local que tem sido tratado, ó Pai. E nós sabemos que isso é um direcionamento do Teu Espírito. Traga nessa noite, ó Pai, elucide sobre nós a Tua palavra. Porque, ó Deus, nós precisamos agir frente àquilo que o Senhor tem nos direcionado. Nos auxilia, Pai, que nesta noite eu possa ser usado pelo Senhor, ó Pai, na simplicidade, ó Deus. Que nós possamos realmente levar a mensagem do Senhor de uma forma, Pai, que seja bem entendida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, se a apresentação ficar um pouquinho... Pode colocar a apresentação? Se ficar... Amém.
tem problema se ficar um pouquinho fora, já vai pelo menos dar a ideia que alguns registros sejam feitos de algumas informações nessa noite. Pode passar. Então, como eu disse, o versículo-chave, eu até marquei algumas palavras, que são palavras-chaves. A primeira palavra é sobre a eternidade. A segunda palavra é sobre o domínio, sobre o poder de Deus sobre todas as coisas. E um dos pontos principais que eu gostaria de deixar nessa noite, que é o tema dessa noite, é que o Deus que nós vivemos, que nós temos, e que vive conosco, é o Deus de todas as gerações. E é algo muito importante para a gente refletir nessa noite, porque nós temos dentro da igreja, nesta hora, sentado aí nas cadeiras, várias gerações. São várias gerações. O Senhor é fiel, então a fidelidade do Senhor é algo que nós devemos frisar. As promessas do Senhor e a bondade do Senhor. Então depois nós vamos trabalhar um pouco mais sobre estas palavras. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre as gerações. Então pode passar mais uma. As gerações que estão dentro da igreja. Talvez você não vai conseguir enxergar muito bem, mas não tem problema. Eu só vou dar um contexto para que vocês entendam as gerações que estão dentro da igreja e os problemas que nós estamos tendo. Na verdade, na igreja, eu conversei com a pastora Cássia, talvez é o lugar que eu enxergo que nós temos menos problemas. Nós temos diversas instituições, instituição de educação, que é o ensino, as empresas. Mas na igreja, como o Espírito Santo atua nesse lugar, nós temos, a fluidez é muito melhor. Então eu queria falar de algumas gerações que têm sido falado aí fora, para que a gente conheça e entenda o que está acontecendo. A primeira geração que eu vou falar, nós temos aqui 5 gerações. É a geração Baby Boomer. É uma geração que são pessoas de 1940 a 1965. Por que é Baby Boomer? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos houve um nascimento de muitas crianças. Então eles deram o título dessa geração como Baby Boomer, que foi um boom, na verdade, de nascimento. E aí, quais são as características dessa geração? Uma educação rígida, tradicional e conservadora, de fortes valores familiares relativos ao casamento, filhos, segurança, compra da casa, do carro e a procura pela estabilidade. Então essa é a geração. Aqui vai pegar o meu pai, mais alguns irmãos, né? Essa é uma das gerações que estão dentro do nosso meio. Depois nós temos a geração X, que é de 1966 a 1978. O que marcou essa geração? O movimento hippie, a revolução sexual, a AIDS, a televisão a cores, o auge do cinema. Então, foi alguns fatos marcantes que essa geração teve. E a característica dessa geração é a busca de individualidade sem a perda de convivência em grupo. Maturidade, escolha de produtos e qualidade e inteligência. Ruptura com gerações anteriores e seus paradigmas. Então, ele já queria se romper um pouquinho da geração anterior. Busca maior por seus direitos, preparação e preocupação maior com as gerações futuras, procura de liberdade. Então, aqui nós estamos falando de 1966 a 1978. Depois você vai se encaixando aí, tá? Vai chegar agora a minha geração, que é a geração Y, que é de 1979 a 1994. Isso aqui é um pouquinho um contexto de pesquisa, mas é que eu preciso contextualizar o que está acontecendo e onde a gente vai chegar. Essa geração, de 1979 a 1994, é super exposta a um nível de informação devido aos avanços tecnológicos. Então, aqui, nessa geração, já começa a ser introduzida a questão da tecnologia. E comunicação é o seu ponto forte. Afastada dos trabalhos braçais,
e sobrecarregada de prêmios e facilidades materiais. Aparente compensação a partir dos pais do X, né? Porque o que acontece? A gente começa com uma geração que começa a investir nessa questão, olhar nessa questão do ensino, investir na carreira dos filhos, e os filhos acabam tendo uma consequência de benefício. O novo significado sobre a visão de trabalho versus plano de carreira. Começa aqui nessa geração Y. Geração Z, que é a geração aqui dos jovens, né? De 1995 a 2010. Essa geração, ela tem algo marcante nela, que é a era 100% digital, praticamente nasce dentro da tecnologia. Redes sociais, mensagens instantâneas, teoria de gênero, começa a nascer muito forte dentro desse processo. É um tema extremamente delicado, para pastor falar, muito delicado, mas está nascendo aqui. Geração tida como mais tolerante que já existiu, mais aberta ao apoio às pluralidades religiosas, social e igualdade de gênero. Possui responsabilidade social, ansiedade extrema, menos relações sociais, desapego das fronteiras geográficas e necessidade de exposição de opinião. Isso aqui é uma pesquisa, tá? Se você buscar, você vai encontrar diversas pesquisas. Essa aqui é uma delas. A geração alfa, que é a última que nós vamos falar. Essa aqui já nasceu praticamente dentro da internet, né? Nasce dentro já. Então aqui é a internet das coisas. Ou seja, tudo está lá. Tudo eu busco lá. E inteligência artificial. Composta por crianças que desde pequenas estão inseridas em um cotidiano rodeado pela tecnologia, em pleno desenvolvimento. É precoce afirmar o que pensam, mas a tendência indica que sejam muito mais independentes que suas antecessoras, e com habilidade de adaptação e inovação como nunca visto. Irmãos, são 5 gerações que elas estão aqui dentro, estão dentro das empresas, das faculdades, escolas. E nós temos, às vezes, dificuldade de comunicação entre as gerações. Esse é um fato que não acontece só dentro da igreja. Por exemplo, da geração X para Z, às vezes, não entendem muito as atitudes e as formas de viver e os pensamentos, aquilo que está sendo colocado. A gente ouve falar de muitas críticas, na verdade. São muitas críticas envolvendo essas gerações mais novas. Só que a grande preocupação é que essa geração dentro da igreja é a igreja. Ela não é a igreja de amanhã, ela é a igreja de hoje. Porque o jovem, o junior, o adolescente, eles não são a igreja de amanhã, eles são a igreja de hoje. Porque a grande força do trabalho está neles. É claro que a experiência está nos anteriores. Mas essa preocupação e essa inquietude sobre como nós estamos lidando com as gerações, porque a comunicação dentro da igreja é diferente do mundo, porque aqui atua o Espírito Santo e a comunicação tem que ser unificada, é um ponto que a gente precisa pensar. Agora eu vou tocar num ponto bem delicado. Vai ainda dentro de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto FSB, da Sul América, é uma empresa conhecida. Pode passar. Vai falar sobre qual é a geração mais afetada na pandemia. Irmãos, não tem uma que não foi. Nós estamos aqui saindo dentro de um processo mental, onde Satanás tem atacado mentalmente. Eu vou falar isso de novo, eu já falei isso há acho que 2 anos atrás, até antes da pandemia. Mas Satanás tem entrado e tem tentado trabalhar a nossa mente de uma forma para destruição. E ele não está aliviando. A venda de psicotrópicos, eu não sei o quanto aumentou. Existe uma indústria poderosa por trás disso. Acho que eu vou parar por aqui, sobre esse ponto. Mas eu vou falar sobre o que está acontecendo.
A pandemia, infelizmente, afetou mais a geração Z. São os que têm sido mais afetados. E eu fico feliz, sabe o que, irmãos? Que talvez aqui alguns jovens e adolescentes estão falando assim, puxa, eu não estou entendendo dessa forma. Porque aqui nós temos um relacionamento, aqui nós temos uma, graças a Deus, que existe investimento dentro desse processo, dentro dessa igreja. Graças a Deus que tem vigília, graças a Deus que tem encontros, graças a Deus que tem reuniões de oração, graças a Deus que tem relacionamento. Eu sou um profissional da tecnologia, e eu estou assustado com o que está chegando. Eu estou muito assustado com o que está chegando. Por isso que eu estou inquieto sobre esse assunto. Pode passar. Alguns dados, tá? No Brasil, como que nós estamos? Ainda dentro dessa pesquisa. Depois da pandemia, a grande preocupação, 63% dos brasileiros estão preocupados com as finanças. Em 2021, 4 de cada 10 estavam mais preocupados com o financeiro do que com a saúde. Ainda falando sobre os brasileiros, a saúde emocional piorou em 48% dos brasileiros. E agora, os jovens sendo afetados. Eu sei que hoje não é culto da rede, mas... Mas nós não podemos perder esta geração. Graças a Deus nós tivemos uma geração as gerações anteriores tiveram grandes dificuldades, tiveram problemas, às vezes de conceito, de entendimento de algumas coisas, mas mantiveram muito a questão moral. Irmãos, está tendo um desvio de valores e não pode entrar dentro dos nossos jovens esse desvio de valores. A linguagem deles tem que ser muito bem observada, porque é uma linguagem muito diferente. Mas os valores, os preceitos que estão estabelecidos na palavra do Senhor, esses não podem mudar. Eles não podem mudar. A forma de aplicação tem que ser revista, mas a forma de utilização dos valores não pode mudar. 62% dos jovens estão com ansiedade. Eu diria que não são só os jovens. Não são só os jovens. A ansiedade, ela na medida, ela tem o seu valor. Porque a ansiedade, ela antecipa muitas situações que é uma ação de segurança da sua mente. Ela atua como uma situação de segurança, mas ela em excesso começa a ter problemas psicológicos. 45% dos jovens estão com insônia. Irmãos, eu nunca escutei tantos relatos de jovens suicidas ou pessoas com problemas mentais e tanta dificuldade. Olha como Satanás está sendo estratégico. Satanás está sendo estratégico de uma forma para destruir a mente, para que as próximas gerações sejam destruídas. Pode passar. Eu queria falar de uma geração na Bíblia que não entrou na Terra Prometida. Não conseguiu chegar. Estará em Números, pode deixar da forma que está, tá? Porque aí está o texto completo. Está em Números 14, de 22 a 24. Aqui existe um diálogo entre Moisés e Deus. E ele diz assim, Deus falando: que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Olha o decreto de Deus para uma geração que estava com a sua mente longe daquilo que Deus tinha falado para eles.
Irmãos, nós temos aqui na palavra de Deus garantido promessas de eternidade, promessa de uma terra prometida que não é esta terra. Esta terra está sim nos assolando em relação à nossa parte, à nossa carne, às vezes o nosso emocional, mas nós temos que ter em mente que nós estamos aqui dentro de um processo passageiro. Temos que ter um pouco de paciência. Como dizia minha mãe, filho, Jesus está ensaiando com os anjos. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. É muito sério, irmãos. Mas como o meu servo Caleb, olha que maravilha. Olha quem vai ver. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Irmãos, eu antes de ter a filha, eu já tinha uma preocupação. Eu não sei o motivo. Imagino, claro, que é o Espírito Santo incomodando. Mas a partir do momento que ela chega, ela abre um horizonte de possibilidades. Nós temos jovens, nós temos juniores aqui, que podem ser os próximos cientistas do futuro. Aqui ela está no colo, ela pode ser. Ela pode ser uma grande médica que vai descobrir vacinas. Irmãos, nós temos que investir e acreditar e orar e abençoar que esta geração vai gerar uma igreja poderosa. Nós não podemos desistir desta geração. Não podemos. Nós temos que assumir sempre a nossa responsabilidade. Em Romanos capítulo 1, versículo 28. Vê se consegue colocar, por favor. Não, pode tirar e colocar na Bíblia, só para a gente... Romanos 1, 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Ou seja, o mundo, ele tem entrado num significado mental tão insignificante, tão desprezível. E infelizmente, biblicamente já previsto, alguns cristãos também estão pegando essa onda. E sabe o que Deus está fazendo? Ele está entregando. Então entra. Já que é isso, já que esse é o processo que vocês estão escolhendo e que o mundo está escolhendo, então entra. Se você está entregue. Irmãos, todo mundo sabe do que eu estou falando, sobre o que tem passado na sua mente, na minha mente. Se você conseguisse colocar aí um monitor dentro da sua mente, agora, estaria tranquilo para o seu irmão ver o que está passando dentro da sua mente? Ou até na minha mente? Será que os nossos pensamentos têm sido pensamentos de paz, pensamentos de bondade, pensamentos de empatia? Porque nós estamos dentro de um cenário tão egoísta, de um mundo tão egoísta. Mas graças a Deus, dentro da igreja, isso não existe. Ó, irmãos, e eu não falei, eu não quis ser irônico. Porque o que está acontecendo no mundo é muito pesado. A falta de amor é muito grande. Aquilo que Deus está trazendo para mim e para você nesta noite, é que as famílias estão sendo destruídas.
É que as crianças estão sendo destruídas, estão sendo violentadas, mortas. É que os jovens estão se drogando e perdendo os seus valores. Isso nos gera uma responsabilidade muito grande de olhar e pedir a Deus sabedoria de como agir dentro dessa situação, porque não está fácil para ninguém. As empresas têm estudado, eu acabei de vir de um seminário, estudando estratégias para lidar com as gerações, porque não tem. É difícil você conectar todas as gerações. É por isso que eu acredito que a igreja tem poder para isso, porque o Espírito Santo paira sobre nós. E quando o Espírito Santo está conectado conosco, nós conseguimos ter unidade, nós conseguimos pensar, mesmo que talvez opiniões um pouco diferentes, mas nós conseguimos ter um mesmo objetivo, que é o reino de Deus, que é a salvação de pessoas, que é buscar realmente em amor essas pessoas que estão sofrendo, estão aí à beira da morte. Eu não estou falando de morte física. A morte física não é a pior. A morte espiritual é a pior. Você pode voltar para a apresentação. Nós temos uma boa notícia. Pode voltar um. Pode voltar um. Acho que é um para frente. A boa notícia acho que não está aí. A boa notícia, irmãos, é que Deus é Deus de todas as gerações. No Antigo Testamento, nós não tínhamos essa didática, nós não tínhamos, as gerações não tinham tecnologias, elas não tinham a palavra escrita de uma forma maravilhosa, estruturada, não era assim. Era oralmente, um passando para o outro. Era a importância de eu falar para o próximo as grandezas que Deus tinha feito antes. Foi isso que nós acabamos de ler. Eu vou falar, Senhor. Eu vou falar, Deus. Deus, eu sei que eu passei algumas situações, mas eu sei que o Senhor é grande. O Senhor fez grandes coisas na minha vida. E eu não vou esquecer das grandezas que o Senhor fez na minha vida. Eu não vou esquecer, Deus, de tudo aquilo que era para eu ter passado e o Senhor me livrou. Eu ainda não vou esquecer. Porque eu continuo acreditando que a tua bondade, ela é infinita. Eu continuo acreditando que o Senhor é um Deus eterno. Eu estou sofrendo aqui situações difíceis, geração que não se cruzam, problemas, dificuldade, incerteza do futuro. É a eternidade com Deus. Eu fico pensando Deus, olhando para as nossas pequenezas às vezes, as nossas dificuldades tão pequenas, e Ele falando assim, não está nem sabendo tudo que eu estou preparando para Ele aqui. Às vezes, nós pedindo até alguma coisa material, né, irmãos? Às vezes, é normal, pedindo um carro, uma casa, pedindo uma estabilidade financeira melhor, para um conforto para a nossa família. Isso não está errado. Mas Deus olhando para a gente, eu falei assim, filho, isso é muito pequeno para aquilo que eu estou preparando para você. A eternidade que eu tenho com você vai ser maravilhosa. Irmãos, dentro da pandemia ou em qualquer situação que nós passamos, Deus não perdeu a mão. Está na mão dele ainda. E vai continuar. Apesar de nós acharmos em alguns momentos. Não precisa colocar. Mas Deus disse que às vezes nós pensamos que está demorando para chegar as promessas. Mas não é isso, é porque o desejo de Deus é que todos venham a ter arrependimento. Esse é o desejo. Todos terão? Bem capaz que não. Mas o desejo de Deus é esse. Então Ele é fiel com as suas promessas. E Deus, apesar de todas as circunstâncias difíceis, Ele continua sendo bondoso. Ele é um Deus bondoso. Pode passar. Ainda é. Ele ainda é.
Ele ainda é o Jesus que cura a ansiedade. Ele é o Jesus que tira a depressão. Ele é o Jesus que tira o suicida da morte e volta à vida. Ele é o Jesus que ainda conforta aquele que está de luto. Ele é Jesus ainda que cuida do seu filho quando está saindo para ir para a escola. Ele é o Jesus que ainda está sondando a mente de todo mundo. E está usando através do Espírito Santo, falando assim: não faça isso, vá por este caminho, porque eu estou te orientando para o bem. Eu sei o que é bom para você. É ainda Ele. Ele ainda é a solução. E sempre será. Ele sempre será a solução. Pode passar. Existia uma perguntinha no passado, eu não sei quem é que vai lembrar disso. Era uma perguntinha que os papais faziam para os filhinhos, um pouquinho mais entendidos. Você tem certeza da sua salvação? Eu não sei quem lembra dessa pergunta. Até uns pastores faziam, né, para dar um medinho. Você tem certeza da sua salvação? Claro que é uma pergunta que você responde dentro de você. E se a resposta é sim, você tem que lembrar que você é geração eleita, que você é um sacerdócio real. Isso aqui não é pouco. Que você é uma nação santa, porque quando Deus olha para você é pela ótica de Jesus Cristo. Talvez se fosse por nós diretamente, nós não teríamos condições de ser olhados por Deus, mas através da lente de Jesus Cristo, nós somos considerados santos. Povo exclusivo de Deus. Para quê? Temos uma responsabilidade. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a igreja. As famílias estão com problemas. E alguns professores dizem que refletem as situações do lar, a falta às vezes da educação dentro do lar, reflete na escola. Tudo bem? O outro reflexo, no trabalho. Outro reflexo, na empresa. No trabalho, na empresa. O trabalho mais numa linha profissional, né, eu pensei mais numa estrutura profissional. E logo na empresa, como consequência. E o outro lugar que reflete, quem sabe? Na igreja. Então está chegando, irmãos. E quanto mais esses abençoados do Senhor estiverem se movimentando para trazer mais gente, vai chegar gente com dificuldade. E nós temos temas extremamente difíceis a serem tratados, mas o Espírito Santo dará sabedoria a nós. Porque o nosso coração está aberto a amar. Porque essa é a essência. A estrutura do Antigo Testamento é um pouco diferente. Mas as evoluções trazem benefícios e malefícios. É normal. E nós precisamos estar atentos a isso. A inquietude que eu quero trazer nesta noite, reforçar nesta noite, é que nós estejamos atentos. As gerações que já estão estabelecidas, já sabem. Mas olhar com um grande carinho para as gerações novas que estão vindo. Muita oração. Orando pelas lideranças daqueles que estão à frente. Porque não vai ser fácil daqui para frente. As tecnologias cada vez mais avançadas. Talvez vocês já ouviram falar do tal do metaverso. Eu fui numa palestra e eu não sei se eu caí da cadeira, se eu entrei em estado de oração. Mas é um processo que leva a realidade virtual à realidade real. E você sabe qual é o mercado que mais avança nessa tecnologia? A pornografia. É o mercado que mais avança nesta tecnologia.
É uma tecnologia que vai fazer você sentar do lado, o pastor Daniel vai sentar do lado da Leila, de forma virtual, vai sentir cheiro, vai sentir sensações, e vai estar virtualmente. Vocês falam, Daniel, o que você está falando é mentira, é loucura, isso não existe. Eu queria que não existisse. Aliás, o pastor Jonas já viu algo parecido com um pastor virtual, com uma igreja com um pastor virtual. Irmãos, a gente tem que estar muito atento ao que está chegando. Principalmente para os jovens, para os adolescentes, para os juniores e para as crianças. Quando Deus me incomodou sobre a questão de quem faria esse trabalho, quem estaria exercendo isso aqui, na palavra hoje nós vimos. São as gerações anteriores que vão auxiliar isso a acontecer. E é por isso que as gerações anteriores precisam ter sabedoria para saber lidar e para saber tratar essas gerações. E essas gerações também, agora para elas, tem que estar aberta a mentoria. Existem muitas pessoas aqui com grande sabedoria, pessoas que estão dispostas a ensinar. Então esteja abertos à mentoria. Porque eu tenho certeza aqui que ninguém está querendo mal do seu futuro, seus pais não estão querendo mal do seu futuro, ou até os líderes do futuro dos jovens, dos adolescentes. Ninguém está querendo mal de ninguém. Mas de fato, volto a dizer, os valores estabelecidos na palavra do Senhor não podem ser retirados. A forma de linguagem de expressar aquilo que está aqui dentro, talvez possa ter nós podemos pedir sabedoria para o Senhor para ensinar, mas que os valores serão os mesmos. O que é pecado na palavra não vai deixar de ser pecado. Não vai deixar. E o amor que a palavra ensina não vai deixar de ser amor. E esse amor representado de forma esplendosa é Jesus Cristo na cruz. Nos acheguemos a Ele, peçamos sabedoria a Ele, e não vamos desistir daquilo que nós temos em nossas mãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Eu queria fazer eu queria pedir para os irmãos aqui até uma licença. Eu queria pedir um ato dos pastores. Eu gostaria que todos os jovens e todos os juniores que estiverem por aqui, talvez os juniores estejam na salinha, né? Mas todos os jovens que estão aqui, todos, até quem considera, né? Eu acho que hoje eu nem considero tão jovem assim. Mas eu queria que todos viessem aqui na frente. Eu gostaria que os líderes ficassem aqui também. Vai ter um acampamento, né, pastor Rubens? Tem um acampamento. Gostaria que ficassem aqui na frente. Todos os jovens. Eu vou pedir para os pastores, eu vou pedir para o pastor Paulo, se ele puder me ajudar nesta oração, por esses jovens. Eu vou pedir que os pastores abençoem esses jovens. Pastor Daniel, também vem abençoar. Vem aqui, pode vir na frente abençoar os jovens. Olha a quantidade de jovens, irmãos. É bênção. O pastor Paulo vai conduzir. E eu peço que os pastores abençoem em nome de Jesus. Amém, igreja. Coloque a intenção no seu coração também. Se porventura você tiver algum jovem na sua casa, que está em casa, ou se você se lembrar de alguém, coloque a intenção no teu coração. Se você quiser vir aqui, receber a oração por ele, falar para os pastores, Deus ele atende. Amém? Hoje foi pregado um Jesus que está vivo, aleluia. Que ele conhece a história de cada um de nós. E é Ele quem tem salvação para o seu povo, mediante crer naquilo que foi feito na cruz do Calvário. O perdão eterno, amém? Você quer se reconciliar também? Esteja aqui também. Venham, são as gerações.
Você está vivo ainda aí. São as gerações. Apresente-se diante do Senhor. Se derrame aos pés da cruz. Ele tem palavra para você. Ele tem direcionamento para você nessa noite. A palavra foi dita. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai da eternidade, Pai que foi pregado hoje aqui, Senhor Deus, através da ministração do Teu servo, Pai. É no nome glorioso do Senhor Jesus que nós clamamos, Senhor, como igreja, e intercedemos, Pai, por toda essa geração, Senhor, porque o Senhor é o Deus de geração em geração, e o Senhor tem falado ao Teu povo, no coração dos Teus ministros, e também no coração dos Teus filhos, Pai, que o Senhor é o Deus da eternidade. Aleluia. Somente há salvação em Ti, Senhor, mediante, Pai, a reconciliação, o perdão, Senhor, que foi dado pelo Teu Filho na cruz do Calvário. Aleluia, Pai. Pai, nós clamamos e rogamos que o Teu Santo Espírito agora, Pai, haja de maneira sobrenatural nesse meio, Pai, tocando vidas que aqui estão, Senhor, vidas de gerações, Senhor, que serão gerações que contarão as Tuas grandezas, aleluia, as gerações que serão o futuro da Tua igreja. E nós, como boca de Deus nessa noite, repreendemos a ação do inimigo. O inimigo não tem poder, aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a Tua amada igreja. Nós cremos na Tua palavra, na remissão dos pecados, Pai, do Teu povo, da conversão do coração, Pai, um coração de carne, Senhor Deus, Pai. Senhor, entra agora de maneira sobrenatural na mente do jovem, Pai, que estava pensando num suicídio, Senhor Deus, em nome de Jesus. Naquele pai de família que estava sem esperança, Pai, porque o inimigo foi lá e mudou a semente que esse pai plantou na vida do seu filho, aleluia. Nós pisamos agora na cabeça da serpente, Pai, em nome de Jesus. Essa geração não será contaminada. É no nome glorioso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo que nós cremos que essa geração será uma geração diferente. A geração pregada, a geração eleita, a geração que fará diferença, a geração que cumprirá o seu ide, Senhor Deus. Onde quer que os Teus filhos coloquem a planta dos pés, Pai, ali o Senhor interceda. Usa, Senhor Deus, usa os Teus filhos, seja com os vizinhos, seja no trabalho, seja na escola, que todos possam glorificar o Teu santo nome, aleluia, Pai. Nós cremos, Senhor, que hoje o Jesus vivo, o Jesus que não está na cruz, Ele desceu até o inferno, tomou as chaves de Satanás e disse: a porta que eu fecho ninguém abre, aleluia. A porta que eu abro não tem quem não possa entrar, se não for quando Jesus ordenar, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Nós Te glorificamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus fiel, um Deus de promessa, o Deus da eternidade, e que quer que todo homem venha se salvar, porque Tu disseste: minha é a alma do Pai, minha é a alma do Filho, e o Senhor sabe o que é melhor para os Teus filhos. Que nessa noite, assim como já foi pregado, Pai, que as pessoas possam sair daqui de maneira diferente, não da mesma maneira, porque a Tua palavra será, Pai, praticada por aqueles que a ouviram, e ela produzirá o efeito para o qual ela foi lançada pela boca do Seu servo. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluias. Cante, glória louve, a Deus. exalte ao Senhor. Usa-me, Senhor.
Amém, glória a Deus. Irmãos, chegamos ao fim. Amém. Mas tem mais. Amanhã temos culto na segunda-feira, temos culto na terça-feira, temos culto na quarta-feira. Irmão, tem culto para você vir escolher. Se de repente um dia você não pode, tem a agenda da igreja. Venha no culto de ensinamento, culto de oração, e Deus vai abençoar a sua vida. E quero já desejar uma semana abençoada a todos nós, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Pai querido, Senhor Deus, obrigado, Jesus, por tudo aquilo, Senhor, que vivenciamos nessa noite, Pai, pelos louvores, pela Tua palavra que foi ministrada ao nosso coração, Pai querido. Eu lhe peço agora, nos despede em paz, guarda as nossas vidas, Senhor. Dá uma semana abençoada a cada um de nós, Pai querido. Nos guarda, nos livra, Senhor, nos retorna aos nossos lares. Muito obrigado, Senhor. Seja com cada um de nós, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, amém. Levante suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do